Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Em um consultório psiquiátrico, talvez uma das palavras mais comuns das pessoas usarem é pânico. E usam em múltiplos sentidos. E aí eu quero recordar uma coisa importante da psiquiatria. Rigorosamente, todas as palavras que nós usamos em psiquiatria, todas as palavras que nós usamos em psiquiatria, todos os diagnósticos, eles são também corriqueiramente usados pelas pessoas. E, embora as palavras sejam usadas e conhecidas, mas os conceitos não o são. Então, causa aí uma dificuldade comunicacional, que é aquilo que o psiquiatra fala, a pessoa escuta dentro do contexto próprio, do contexto já conhecido. Então, muitas vezes o psiquiatra está dizendo uma coisa e a pessoa está escutando outra, lembrando sempre que ouvir e ver são coisas do âmbito da fisiologia humana, mas o escutar e o enxergar são cognitivos, são formas de interpretação da percepção. Então, quando nós usamos a palavra pânico em psiquiatria, ela tem uma definição muito própria para ser usada e um locus muito próprio para ser usado. Mas no dia a dia, as pessoas usam essa mesma palavra para significar múltiplas coisas. Regra geral, ela se refere à intensidade. A palavra pânico vem do grego, do deus Pan, que era um deus silvícola, quer dizer, das florestas, tido como muito feio, e que, quando as pessoas o encontravam, tinha uma reação abrupta de medo. Então, existe o pânico no sentido do dia a dia, que é quando a pessoa usa como eu estou em pânico, eu venho em pânico, ontem eu tive uma crise que foi quase pânico. Existe essa situação de que, no contexto geral, pânico é uma intensidade, e existe um contexto específico em psiquiatria. Pânico em psiquiatria faz parte dos transtornos de ansiedade, mas ela tem uma conotação mais própria, não diria mais própria, mas uma identificação um pouco maior do que uma crise de ansiedade grave. Pânico é uma crise de ansiedade grave, mas ela tem uma apresentação mais peculiar, que é o fato de vir carregada de sintomas vegetativos. Taquicardia, sudorese, sensação de pressão na cabeça, tremores no corpo, sensação de que pode perder o juízo. Esses atributos de uma crise ansiosa podem ser provocados por múltiplas coisas. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma fobia, um quadro fóbico bastante acentuado com, vamos dizer, uma coisa bem banal, barata. E aí, por pura sacanagem, alguém o prende dentro de um guarda-roupa, de um armário que está cheio de barata. Essa pessoa que é uma pessoa fóbica, ela é exposta a esse estímulo chamado fobígeno, ou seja, gerador de fobia, que seria a presença maciça de barata, desencadearia um ataque de pânico. Mas esse ataque de pânico de uma pessoa fóbica exposta a um estímulo fobígeno, não será denominado transtorno de pânico. É uma pessoa fóbica que teve uma exacerbação com um ataque pânico. A mesma coisa pode acontecer se a pessoa estiver vivenciando uma situação pessoal traumática, bastante conflituosa, e essa separação, esse processo resultar numa crise ansiosa tão intensa que ela desencadeia um ataque de pânico.
será um ataque de pânico, mas dentro do contexto de uma crise conflituosa, de um conflito. Não será transtorno de pânico. Há algumas doenças clínicas que sintomaticamente pode desencadear um ataque pânico. Esse ataque pânico desencadeado não será transtorno de pânico, mas sim uma apresentação clínica de um problema endocrinológico, de um problema orgânico. Algumas substâncias, e o café é uma delas, um potente estimulante, alguns psicoestimulantes, eles podem provocar essa exacerbação e desencadear um ataque de pânico, sem que seja transtorno de pânico. É uma apresentação da substância. E outras tantas substâncias, inclusive a cannabis eventualmente pode fazer. Então, o que seria transtorno de pânico? Talvez a forma mais sumária de definir o ataque pânico do transtorno de pânico, porque a definição de transtorno de pânico é ataques de pânicos repetidos num período de tempo. Não é esporádico, não é um único, é a repetição dele. Portanto, são sucessões de ataques de pânico que podem configurar um quadro de transtorno de pânico. Mas que ataque de pânico é esse que configura um transtorno de pânico? Talvez a forma, voltando mais clara, é a definição clássica de ser um trovão em um céu claro. Se porventura eu estou na rua e tem um ribombar muito forte, olho para cima e vejo nuvens bastante carregadas, a explicação imediata que se apresenta para mim é: trovejando, vem aí tempestade. Existe uma associação clara entre o contexto e a percepção que eu tive. Agora imagine se eu estou andando nessa mesma rua, num céu absolutamente transparente, límpido, sem nuvens no céu, azul, um sol a pino, e acontece esse mesmo ruído, esse ribombar. Muito provavelmente todas as pessoas se assustariam, porque não teriam uma relação contextual imediata. O ataque de pânico do transtorno de pânico corresponde a esse trovão em um céu claro. É algo que surpreende a pessoa. Ela não está em uso de substâncias outras, não está em uso de medicação psicoestimulante, qualquer que seja ela, não está vivendo uma situação conflituosa grave, não tem doença clínica, não é uma pessoa fóbica. Portanto, o céu dessa pessoa é claro, não tem nuvem, mas subitamente ela escuta um trovejar, ou seja, aparece um ataque de pânico, súbito, ele é súbito, ele não se anuncia, carregado de sintomas que nós chamamos vegetativos, ou seja, relacionados à pressão, a batidas do coração, sudorese, voltas pelo intestino, tremores, sensação de morte próxima, sensação de que vai perder o juízo. Esse ataque súbito, que avassalador, que não tem contexto para explicação para a pessoa, é tão desnorteante, exatamente tal como seria numa rua qualquer, escutar um ruído absurdamente alto e olhar para cima e não ver nenhuma nuvem carregando no céu. Seria desnorteante, e é isso que o ataque de pânico é. Ele é desnorteante. A ameaça é tão concreta para a pessoa, a sensação de ameaça é tão presente para a pessoa que ela se mobiliza. Ela pode fazer qualquer coisa, largar o carro no meio da rua, invadir uma casa, agredir uma pessoa para poder ser atendida, no caso de um atendimento demorado numa emergência. É absolutamente... a pessoa não pode controlar
a sensação absurda que ela tem, ou de perder o juízo, pelo nível de intensidade, ou de que vai morrer. A sensação ameaçadora é essa presença tão intensa. Esse é o ataque de pânico típico. A repetição disso, ou seja, passa-se alguns dias, a pessoa tem novamente esse ataque de pânico, já começa a configurar um quadro clínico em psiquiatria que nós chamamos de transtorno de pânico. Por que essa segmentação? Claro, a partir daí, várias coisas vão se desenvolver. A pessoa vai ter um medo antecipatório, ela vai ficar com receio, vai desenvolver atitudes evitativas, pode desenvolver receio de ficar só para não ser, com receio de não ser acudida. Então, são os desdobramentos que podem acontecer. Mas, admitindo que esteja nesses 2, 3, 4 primeiros ataques de pânico, caracterizados assim, qual é a diferença que seria para o tratamento de uma ansiedade, de uma crise ansiosa? A medicação provavelmente será muito parecida. A diferença é que o transtorno de pânico, ele tende. Lembra-se que medicina nunca e sempre são advérbios que não devem ser usados. O transtorno de pânico tende a ser um transtorno crônico. E aí abre-se um parêntese importante. Crônico e agudo em medicina não tem a ver com gravidade em si, tem a ver com temporalidade. Então, um resfriado é agudo porque, na medida que ele se instala, a previsão de duração é de poucos dias. Um sarampo é uma doença aguda porque em torno de 1 semana a 10 dias ela tem um começo, meio e fim. Uma hepatite A, a hepatite infecciosa, é uma doença aguda porque em média em 30 a 40 dias a pessoa entra e sai do quadro. A hepatite B e a hepatite C são doenças desde o diagnóstico crônica porque a previsão é que ela dure muito tempo. Uma pessoa diagnosticada com diabetes a qualquer tempo da vida, ela é uma doença crônica, ou seja, não há previsibilidade de cura para ela. Não há a previsibilidade de hipertensão, é uma doença crônica. As doenças renais crônicas, ou seja, que desde o momento que ela se instala, o pressuposto é que ela não terá cura. Terá tratamento, mas não terá cura. Então, o transtorno de pânico, ele se inscreve dentro dessa categoria. Um transtorno de pânico típico tende a ser um transtorno psiquiátrico crônico, ou seja, que a pessoa precisará de tratamento, e nesse caso o tratamento é sempre 2 instrumentos, a medicação, que é a que suspende a crise, e o tratamento o psicoterápico, que é o que lida com o medo antecipatório, com as limitações trazidas pela evitação, pelo receio. A evitação é todo o comportamento nosso de evitar aquilo que a gente supõe que vai causar mal-estar. Esses comportamentos evitativos que vão restringindo a vida da pessoa, por isso que uma pessoa com um ataque de pânico, ela pode ter uma vida extremamente limitada, porque ela vai podando a vida dela, evitando situações que ela supõe que pode desencadear a crise, entra o componente psicoterápico. Essa combinação das 2 ferramentas faz com que um transtorno psiquiátrico que, em tese, é crônico, possa ser controlado e, eventualmente, a pessoa possa ter uma melhoria suficiente para dizermos que ela está estável, sem medicação ou sem acompanhamento psicoterápico, eventualmente. Mas, de qualquer forma, qualquer um dos 2 sozinhos sempre precisará mais do que se for o tratamento combinado. Sempre se precisará mais remédio sem a psicoterapia. Espero que haja sido útil para vocês.